Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma aula aqui do canal Clube de Alemão. No vídeo de hoje, que faz parte do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão, eu vou ensinar para vocês sobre as vogais longas e vogais curtas. É muito importante essa aula, então já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar essa aula que está incrível. Começando mais uma aula, pessoal, aqui eu coloquei para vocês alguns Voraussetzungen, tá? Que são pré-requisitos. O primeiro pré-requisito para essa aula é você saber o que é uma sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba de uma palavra que a gente pronuncia com mais intensidade. Uma forma da gente saber a sílaba tônica de uma palavra é gritar a palavra. Então você, por exemplo, quando você vai gritar o nome de uma pessoa, Eduardo, qual que é a sílaba tônica de Eduardo? Só você gritar, Eduardo, é esse A, tá? Eduardo é a sílaba tônica. Isso vale para qualquer palavra, tanto no alemão quanto no português. Então, se você tiver dúvida, grita a palavra que você vai saber. E aqui eu vou mostrar para vocês também um pouco do IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional. O que acontece? Os linguistas gostam de utilizar esse alfabeto, o IPA, para poder transcrever sons, tá? Fonemas. Ele é muito legal, muito bacana e muito importante. Agora, como aluno de alemão, eu não acho que seja tão necessário que você utilize o IPA, até porque o alemão é uma língua fonética, como eu falei para vocês na primeira aula, né, do guia de pronúncia. O IPA, ele está mais lá para poder ajudar quando a gente tem alguma dúvida. Só que ele é composto por símbolos que a gente não tem no nosso alfabeto comum. Então, para um aluno, digamos assim, iniciante, pode parecer muita coisa. Então, o que a gente faz? Nas minhas aulas, eu escrevo a pronúncia de outra maneira, da maneira do Alex. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que fica a pronúncia do IPA e como que fica a pronúncia na maneira do Alex, que é uma maneira simplificada. Combinado? E caso você tenha dúvida, você pode procurar sobre esse IPA também. Na internet tem muita coisa falando sobre isso, tá? Mas não acho que faz muita diferença para você não, tá bom? Então vamos falar hoje sobre as vogais, né? Die Vokale. O que acontece? No alemão, a vogal tônica, ou seja, aquela vogal que está dentro da sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra, ela pode ser longa ou curta e a pronúncia dela que eu estou dizendo, né? O que seria uma vogal longa? Uma vogal que a gente demora um pouquinho mais na hora de pronunciar. Gente, faz diferença isso? Completamente. Vocês vão ver que palavras têm sentidos completamente diferentes, dependendo se a vogal é longa ou curta, tá? Isso é uma coisa que eu não vejo sendo muito ensinada nos cursos de alemão. E aqui no Clube de Alemão a gente realmente gosta de ensinar a questão da pronúncia, porque isso ajuda muito na compreensão, né? E também na forma como as pessoas te veem. É tão bacana quando alguém tenta falar a nossa língua de maneira direitinho, pronunciando as coisas bem, tá bom? Então vamos lá, gente. Lange Vokale, vogais longas. Gente, toda vogal dupla, ela é longa. No alemão a gente tem essas duplas aqui, olha. A, E, O. Só que o que acontece? Eu não vou pronunciar como se fossem A, fazendo esse pulinho. Eu vou falar simplesmente A, E, O, tudo bem? Então, olha só, eu trouxe algumas palavras. Aqui é a palavra em alemão. Essa coluna daqui são as palavras escritas no IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Aqui nós vamos ter as palavras escritas com a pronúncia do Alex, tá? E aqui a gente vai ter as traduções. Então, vamos lá. Sei. O que vocês perceberam? Que aqui eu demorei na hora de falar, tá? Salão em alemão, a gente diz sei. O que acontece? O IPA, ele tem esse símbolozinho, que são duas pirâmidezinhas assim, uma virada para a outra, que indica que a vogal que antecede o símbolo, ela deve ser pronunciada de maneira longa. O que eu faço? Quando eu falo das minhas aulas, eu coloco esses dois pontinhos assim, ó. Então, sempre que você vir uma vogal seguida de dois pontos, você vai entender que eu tenho que demorar um pouquinho mais na hora de pronunciar essa vogal, tá bom?
Então vamos lá. Estado no sentido de país, tá? O Estado nacional. Em alemão a gente diz Staat, ok? Seele, que é alma. Beere, que são bagas, né? Que são esses frutos silvestres. Boot, que é barco. E Moore, que são pântanos, tá? Aqui a gente teve vogais duplas. Gente, no alemão também, a gente tem as vogais seguidas de H. Vocês lembram na aula passada que eu falei para vocês, né? Que o alemão tem aparentemente muitas consoantes, mas é porque as consoantes estão ali simplesmente para indicar a pronúncia. E é o que acontece com o H. Sempre que eu tiver um H depois de uma consoante, essa consoante ela vai ser o quê? Longa. E esse H, gente, não é para ser pronunciado. Eu vou mostrar para vocês aqui por meio de exemplos. Então, por exemplo, a palavra galo em alemão é Hahn. Hahn, ok? Aqui nós temos moldura, que a gente diz Rahmen. Demora um pouquinho, não é para falar Rahmen. Rahmen, tem que demorar. Aqui o número 10, né? E é engraçado porque muitas pessoas que falam alemão, na hora que vão contar os números, eu escuto muito forte a pronúncia do 10, porque no português a gente não tem essa variação de vogais longas e curtas. Então a gente costuma falar todas as vogais com a mesma, assim, com o mesmo tempo, entendeu? E o que acontece? Muita gente fala tsen. Tsen. Não é tsen, gente, é tsen. Olha a diferença. Tsen. Tsen. Percebeu a diferença? Então você tem que demorar nesse E. Tsen. Ok? Aqui eu tenho o verbo ir, em alemão, que é gehen. Atenção, aqui eu tenho uma vogal depois do H. Na nossa cabeça, a gente tem a tendência a achar que esse H aqui é pronunciado, né? Gente, não é para dizer gehen, tá? É gehen. Igual tá aqui, ó. Gehen. O que acontece? De vez em quando a gente escuta alguém pronunciar nesse H, mas não é porque tá certo pronunciar, não. É para poder... para que a pessoa saiba a escrita correta. Por exemplo, alguém está falando alguma coisa com você, você não está entendendo. Aí a pessoa fala gehen, tipo assim, para enfatizar aquele H para mostrar para você qual é a escrita da palavra. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Sabe quando alguém não entende algo que a gente fala e a gente tenta falar assim mais pausadamente? Agora, a forma correta mesmo é gehen, ok? Aqui eu tenho, né, o dela, que seria um pronome possessivo, né? Ira, tá? Demora um pouquinho nesse i. Aqui eu tenho o verbo morar, wohnen. Nada de wohnen, não. Wohnen, ok? Schuhe, que são de sapatos, Schuhe. Aí, olha só, aqui tem uma regra geral. Quando eu tenho vogais sucedidas por apenas uma consoante, uma só, essa vogal vai ser longa. Então, olha só, aqui, olha, eu tenho o verbo dizer, que em alemão é sagen. Olha, eu tenho a letra A, aqui, né, a vogal A, e depois dela eu tenho uma consoante e depois eu tenho uma vogal. Ou seja, quantas consoantes eu tenho depois do A? Uma só. Logo, esse A vai ser longo. Então, sagen. Aqui o verbo colocar, né? Legen. Aqui o nome, Lina, né, que é o nome próprio. A gente fala Lina. Só que em alemão é Lina. Lina. É diferente de Lina. Lina português, em alemão, Lina. Tá vendo como é que é diferente? Aqui, olha, substantivo, né? Em alemão a gente diz Nomen. Tá? O mês junho, em alemão é Juni. Tá? Então tem que demorar um pouquinho. Gente, existem exceções, tá? Como também existe no português. Por exemplo, aqui eu tenho esse pronome que é o pronome es, que é o pronome neutro. Eu não falo es, eu falo est, tá? Aberto e curto. Aqui eu tenho a palavra bus, que significa ônibus. Na realidade, aqui eu tenho uma consoante só após o U, não é verdade? Então a gente gostaria de falar assim, bus, mas não é bus, é bus, bem rápido, tá? Bem curto. São exceções que vão aparecer aí pra gente, tá? Agora vamos entrar nas vogais curtas. O que você pode fazer? Você pode aprender a regra das vogais longas e você pode fazer as vogais curtas por eliminação, ou vice-versa. Você pode aprender as regras das vogais curtas e utilizar por eliminação, aprender por eliminação as vogais longas, tá bom? Então,
Só que o meu trabalho aqui como professor é de explicar tudo. Eu gosto de saber todas as regras, mas aí fica a seu critério, tá bom? O que acontece? Vogais sucedidas por mais de uma consoante vão ser curtas. Se antes eu tinha vogais sucedidas por uma consoante, era longa, vogais sucedidas por duas ou mais consoantes vão ser curtas. Então aqui eu tenho, por exemplo, satt, que significa satisfeito. Essen, que é comida, tá? Então perceba como que eu falei rapidão. Satt, essen. Bitte, que é por favor. Eu não falo bitte, eu falo bitte, bem rápido. Aqui eu tenho a palavra buraco, Loch. E por último a palavra raposa, Fuchs, tá? Gente, tem exceções também. Olha aqui a palavra lua. Lua em alemão, se a gente for contar, a gente tem aqui duas consoantes. Então, supostamente era para aqui eu ter uma vogal curta, né? Eu falo assim, Mond, mas eu não falo assim. Eu tenho que dizer Mond. Aqui é uma vogal longa. Tem uma exceção ou outra, tá? Mas eu não consigo pensar agora em outras exceções, não, para ser sincero. Então, 99,9% das vezes vai funcionar a regra, tá bom? Eu trouxe para vocês também aqui, olha, zusätzliche Informationen, né? Mais informações aí adicionais para a gente. O que acontece? As vogais E e O, né? Quando elas são longas, a gente pronuncia elas de maneira fechada. E quando elas são curtas, a gente pronuncia de maneira aberta. O que acontece? No português, a gente tem um acento circunflexo para indicar vogais fechadas. E a gente tem o acento agudo para indicar vogais abertas. Então, isso é muito bom porque eu consigo mostrar para vocês isso de maneira gráfica, de maneira assim escrita, tá? No alemão, quando eu tenho, na verdade, o alfabeto fonético internacional, eles usam esse símbolo para indicar vogais curtas, né? Para indicar o E curto e o O curto, eles usam esse símbolo estranho aqui, tá bom? E para nós fica fácil porque eu tenho o circunflexo e o acento agudo para me ajudar. Então vamos entender e vocês agora vão perceber que uma mesma palavra, ela pode soar similar, mas vai ter um sentido completamente diferente a depender o quê? Da vogal, se ela é longa ou curta. Por exemplo, quando eu digo canteiro, canteiro em alemão é Bett. Agora, a palavra cama em alemão é Bett. Bett, Bett. Bett, Bett. Muda completamente o sentido. O que eu vejo? Nós, falantes do português, temos a mania de pronunciar essas duas palavras de maneira idêntica. Ou a gente fala Bett para os dois, ou a gente fala Bett para os dois, tá? Mas não, é Bett e Bett. E aqui eu tenho o clássico. Forno em alemão é bem fechado. Então, Ofen. O forno, você tem que lembrar, gente, que o forno, quando você está assando alguma coisa, você tem que deixar ele fechado, não é verdade? Então, lembra que é uma vogal fechada ali. Ofen. Agora, a palavra aberto é uma vogal aberta também. Offen. Offen, Ofen. Offen, Ofen. Percebem a diferença? Aí tá umas dicas aí do Alex para vocês. Agora, existe uma outra vogal no alemão que a gente chama de schwa, tá? Ou em português, Schwa, que é um termo técnico, tá? Usado por linguistas. Que é uma vogal, é a vogal E quando ela aparece no fim das palavras no alemão. Ela é um pouco encurtada, a pronúncia dela. É quase como se fosse só um e. Por exemplo, aqui eu tenho a palavra posição, que em alemão eu não vou dizer necessariamente Stelle. Eu vou falar Stelle. Esse E aqui se torna Então, Stelle. Name. Eu não falo name ou Stelle. Eu falo muito menos Stelle e name, tá? Porque muita gente tem a tendência de pronunciar os S finais com um I, né? Mas não, é Stelle e Name. É bem curtinho esse final, tá? Atenção, gente, nas minhas aulas eu não utilizo o Schwa. É isso aí. Então, a gente não vai utilizar... Você pode falar tanto Schwa quanto Schwa. Tanto faz, tá? Aqui é o termo correto, assim, o termo em alemão. E aqui é o termo em português, tá? Nas minhas aulas eu coloco normal aqui a vogal, tá? Porque eu acho que dá muito trabalho ficar toda hora tendo que copiar e colar esse símbolo aqui, tá bom? Então, gente, lembrando, nas minhas aulas, nas transcrições fonéticas, que são essas aqui, eu não vou colocar o símbolo de Schwa, mas que fique aí já entendido e combinado entre nós, né? Que você vai com essas vogais
S, né? Finais você sempre vai pronunciar como se fosse um tá? Só bate ali na garganta. Stelle, Name. Combinado? E com isso, gente, a gente termina essa aula de vogais longas e vogais curtas. Eu quero saber de você. Conhecia essas diferenças? Conhecia essas regras? Gostou da aula? Teve dúvida? Escreve aqui embaixo para eu poder saber. E outra coisa também, lembre-se de curtir se você já não tiver curtido e também de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder na dica de nada do que eu posto. E eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann.